Minha irmã, a palavra é sua, Jesus abençoe. Obrigada. Boa noite a todas, a todos. É com muito carinho que eu retorno ao Recanto de Luz. Pois é, escuta íntima. O que falar sobre nos escutarmos? É muito interessante, porque todos nós estamos sempre em busca de respostas. Procuramos livros, filmes, terapias, religiões, estudos, para que possamos tentar responder às nossas dúvidas. Porém, normalmente, esquecemos de perguntar a nós mesmos. Porque cada um de nós tem a sua vivência como filhos de um pai, de um mesmo pai, cada um nascido em seu tempo, do seu jeito, como espíritos inteligentes, que irão se desenvolver de acordo com as suas próprias vontades e esforços. Porém, cada um de nós, passando pela escola reencarnatória, a seu tempo. E do melhor jeito, da melhor forma que nos for necessária para que consigamos realmente tirar o melhor proveito dessa experiência. O nosso autoconhecimento, que nos faz poder escutar a nós mesmos, ele é fundamental porque, como nós, não há mais ninguém. Eu sou única. Vocês, cada um é único. Cada um tem as suas experiências, as suas vivências, e por conta disso, cada um de nós está no seu único e especial momento. Porque o meu momento é especial para mim, como o de cada um de nós precisa e deve ser especial para nós. Nós temos o poder do pensar. E o pensamento, nos diz Joana de Ângeles, no livro Autodescobrimento, uma busca interior, através de Divaldo Franco, que é a coleção da série psicológica de Joana, Joana vem nos dizer, nos informar, nesse livro, que o pensamento não procede do cérebro. Não é
apenas o cérebro que pensa, né, e que nos faz compreender algo ou alguma coisa. Nosso pensamento, ele está além dessa caixinha, desse computador que está alojado em nossa cavidade cerebral. Nós pensamos muito antes de termos o cérebro, porque o pensamento é a forma de expressão de nós, que somos espíritos, antes de estarmos reencarnados. Então, Joana diz assim: o pensamento não procede do cérebro. Este tem a função orgânica de registrá-lo e, vestindo-o de palavras, externá-lo como por intermédio da arte nas suas incontáveis apresentações. O cérebro, então, ele vai transformar aquilo que nós pensamos de forma que possamos compreender o todo. O pensamento é exteriorização da mente que independe da matéria e, por sua vez, é originada no espírito. O espírito possui a faculdade mental que expressa o pensamento em todas as direções, utilizando-se do cérebro humano para comunicar suas ideias com as demais pessoas. E aí daqui a pouco vocês vão dizer assim: ela veio para cá para dar aula. Não, é que na verdade eu gosto de botar um embasamentozinho assim, porque é claro que isso não é criação minha, né, gente? Não sou eu que inventei tudo isso. Eu estou me deixando levar através do conhecimento que Joana nos trouxe por intermédio de Divaldo, para que a gente, juntos, possamos compreender mais sobre as razões de nos escutarmos, nos compreendermos, para assim nos elevarmos, para assim podermos nos comunicar com os demais. Mas a comunicação sincera, aquela que diz o que realmente somos, aquela que vem do que sentimos, do que experimentamos. Porque tudo que nós vivenciamos está em nós. E tudo que nós aprendemos, seja com a dor, seja com o amor, também está em nós. E quando nós nos sentimos perdidos, sem resposta, sem encontrar o caminho que devemos seguir, nós precisamos escutar
a nós mesmos. É claro que é fundamental nós estudarmos, nós entendermos sobre as leis, os ensinamentos do Mestre Jesus. Ele nos deu tantas fórmulas para que pudéssemos nos compreendermos, nos melhorarmos, para que pudéssemos crescer como irmãos e como filhos do Pai. E uma dessas fórmulas ele demonstrou para nós várias vezes, quando ele próprio se retirava e no silêncio consigo mesmo, ele se escutava, se fortalecia, se apaziguava, se renovava para a continuidade da sua caminhada, a qual ele ainda dizia que tinha ele o jugo leve e o fardo suave. Porque ele sabia, ele se conhecia. E ele nos dizia: vai, aquieta o coração e escuta. Por quê? Porque o meu Pai está em vós. Porque nós temos o DNA. Nós temos a célula do amor daquele que nos criou e nos deu a capacidade de pensarmos, de compreendermos, de amadurecermos as nossas próprias sensações. Nada ocorre na vida por acaso ou descuido da consciência cósmica impressa na individual. Ou seja, tudo acontece no todo porque ela existe em cada um de nós. Cada um de nós é peça fundamental desse quebra-cabeça da criação. Cada um de nós compõe a criação. E cada um de nós, quando realmente quer se encontrar, quer se compreender e quer crescer, precisa ir a fundo de si mesmo, para então ouvir as suas próprias dificuldades e as suas próprias respostas. Assim sendo, adquirir consciência no seu sentido profundo é despertar para o equacionamento das próprias incógnitas, com o consequente compreender das responsabilidades que a si mesmo dizem respeito. Nós temos responsabilidade por nós mesmos. E se a exercitarmos dia a dia para conosco, com amor, com caridade,
com benevolência. Porque temos que ser bondosos com nós mesmos, porque só assim nós vamos conseguir ter essa bondade, ter essa mesma paciência, ter esse amor, esse respeito pelo outro. E vamos então aprender a não nos diminuirmos pelos nossos defeitos, mas a compreendermos que sim, somos aprendizes. E a palavra é perfeita, porque significa o ato de estar aprendendo, é um movimento. Não acontece do nada. Não acontece quando ficamos esperando que alguém nos traga as respostas. Acontece quando nós nos movimentamos para que floresçam as sementes que em nós já estão, porém adormecidas. E precisamos, nós mesmos, nos regarmos com a vontade do querer, com a humildade de aceitar que tão pouco ainda sabemos, mas com a coragem de querer sempre saber mais. E não é sobre a intelectualidade, sobre saber mais, sobre a COP30, sobre a política ou sobre a saúde pública, que é tudo importante, são vivências, ou sobre a situação financeira da casa espírita. Tudo isso são consequências da vida. Mas o que nós realmente precisamos crescer e aprender é o conhecimento de até onde eu consigo ir hoje e procurar chegar na sua melhor performance naquele dia, através da compreensão desse sentimento que nos diz: tudo posso naquele que me fortalece. Essa é uma das grandes sementes de esperança que devem nos alimentar e que devem ser regadas dia a dia. E assim sendo observadas, cuidadas com carinho, porque realmente nós podemos. O que acontece é que nós nos limitamos. Nós achamos que não temos condições suficientemente para cuidarmos das nossas próprias experiências. Mas isso é um engano, porque nós temos a força do Pai e nós temos o exemplo, a mão, o caminho desenhado
pelo nosso irmão. A certeza de não estarmos sozinhos é a voz que damos vazão para que seja ouvida em nós mesmos. E essa voz, ela pode nos direcionar no crescimento que tanto almejamos para sermos cada vez melhores como filhos do Pai, que deseja e espera com toda a paciência que nós sigamos as memórias que estão em nós mesmos, porque elas nos mostram: aqui está certo, ali nem tanto. Porque aprender a gente aprende sempre. Agora a opção de como aprender é nossa. O ser consciente é um indivíduo livre e realizador do bem operante, que tem por meta a própria plenitude através da plenificação da humanidade. Eu não sei se vocês conseguem perceber, mas vejam a grandiosidade do pequeno gesto, de um pequeno pensamento que pode modificar-nos plenamente e ainda ser auxílio na modificação do todo. O ser consciente é um indivíduo livre e realizador do bem operante. Sabem por quê? Porque quando nós estamos livres das nossas próprias amarras, nós então conseguimos operar, executar o amor. O sentimento sincero de que mesmo nós não concordando em nada com o nosso irmãozinho, nós ainda assim nos sentimos livres para amá-lo. Porque liberdade é isso, é sentir sem precisar ter que aceitar o que para nós ainda não chegou o momento. Ou talvez já tenha passado, mas que para outros ainda é necessário. Ser livre é poder amar da maneira que o nosso Pai nos ama, nos dando o tempo como remédio para tudo. Tenha calma, tenha tempo. E com essa compreensão de que tudo se acerta, nós vamos nos tornando realmente seres em elevação constante, porque é a liberdade que nos faz crescer. E a opressão
que nós causamos muitas vezes em nós mesmos e por consequência nos outros, é que nos deixa cativos das dores e dos medos. É necessário compreendermos a voz que clama dentro de cada um de nós, dizendo: eu sou amado, eu sou filho da criação, eu tenho e posso tudo porque meu Pai me fez assim. E eu posso cada dia ser mais e melhor do que sou hoje. Alcançar esse nível de entendimento é todo um processo de crescimento interior, mediante constante vigilância e desdobramento das potencialidades adormecidas que aguardam os estímulos que fomentam o seu despertar e a sua realização. O seu despertar e a sua realização. A gente fica procurando tantas formas e maneiras de nos realizarmos. Ai, porque não, naquela casa lá não está dando, eu não consigo lá me realizar com aquele trabalho deles, não é bem como eu gosto, é assim, é assado, aí vai e procura lá fora em outro lugar, e procura em outro, e procura e muda de religião, e muda de marido, e muda de cidade. E por que será? Porque nós estamos procurando a resposta fora de nós. E ela está em nós. A realização que nós desejamos, ela só será encontrada quando nós olharmos para nós mesmos, com respeito, com benevolência, com caridade, com amor. Todas essas energias que o nosso Pai nos deu, que fez nos formarmos como espíritos seus, e que nós deixamos de perceber que existem em nós para procurarmos nos outros. Então, que possamos, meus irmãos, nos autodescobrirmos cada dia mais. O que nos impede de estar tão sorridente nessa manhã? O que me impede de falar palavras de carinho e de incentivo para alguém? O que me impede de simplesmente agradecer pelo novo dia que nasce? Por que eu acredito estar triste, melancólico, perdido? Por que não olhar e ver que eu jamais estou sozinho e que por isso, pelo amor que nós temos do nosso Pai, nós já temos o suficiente para sermos alegres e agradecidos? Porque
quando nós compreendermos que o amor dele é o que nos basta e que ele já está em nós, nós não precisaremos mais passar por tantas dores, nos entregando a uma prisão que nós mesmos nos colocamos, em nos dar o menor valor que o nosso Pai nunca nos deu. Nós somos os culpados de nos diminuirmos, porque o nosso Pai nos fez grande. E como filhos dele, quando nós compreendermos essa nossa extensão dele, nós poderemos aí sim nos tornarmos a cada dia um pouco mais livres e próximos desse grande amor e da perfectibilidade possível que nos será agraciada com o nosso próprio trabalho, com o nosso próprio esforço e com o nosso próprio bem-querer a nós e, por consequência, estendido aos irmãos. Que a paz e o bem e a escuta de nós mesmos estejam sempre conosco. Boa noite a todos.